Glória a Deus. 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 Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Meu Deus, aleluia, é o mover, né, irmão? É o mover, Jesus amado. Eu quero agradecer ao Senhor Deus por essa grande oportunidade de poder estar aqui na nossa sede. Para mim é sempre um privilégio, uma alegria imensurável, até porque a nossa formação espiritual, toda a nossa caminhada, a nossa história vem daqui. Para mim, como aluno, já é difícil pregar aqui do lado do meu professor, que é o meu pastor. Depois que ele pregou aquela mensagem na reunião de obreiro, ficou mais difícil ainda, né, irmãos? Mensagem abençoada. E eu louvo a Deus por essa oportunidade tão tremenda de estar aqui com os irmãos, com a igreja, com a Onze a Fé, nesse dia de festividade, aniversário. Em meio a tantas situações difíceis, Deus prepara momentos de refrigério como esse para a nossa alma, né? Deus esteja louvado. Então agradeço a Deus pela vida dos nossos pais na fé, pastor Dejaí, meu amado pastor, missionária mãe, a quem carinhosamente chamo, missionária mãe, a mãe Li, Deus abençoe, em nome de Jesus. A Léa, que gentilmente também, missionária Léa, que entrou em contato conosco, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém. E minha esposa, né, não pôde estar aqui comigo hoje, porque meu filho do meio, eu tenho 3, o João, o Pedro e a Sofia. E é interessante que eu queria que ele seguisse o caminho do pai da palavra, mas nenhum ainda seguiu não. Um quer teclado, outro está na bateria, mas Bíblia, palavra que é bom, não quer. E eu não obrigo, né? Meu desejo é que pregasse que meu pai, mas não quer não. Deixar o Espírito trabalhar do jeito que ele quer, né? E o Pedro, meu filho do meio, de 8 anos, passou por um procedimento médico nas orelhas e está em repouso total, e por isso que ela não pôde estar aqui, amém? Dito isso, abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 4, versículo 31, eu vou ficar no tema, a oração move os céus, embora eu não vá ler a história de Jabes, porque inspiração é inspiração, né, irmãos? Nós estivemos estudando a história de Jabes, enfim, um texto muito tremendo, mas Deus não me deu inspiração para pregar exclusivamente, especificamente nesse texto, mas nós vamos ficar no tema, a oração move os céus. Atos capítulo 4, versículo de número 31, quem encontrou o texto, diga amém. Diz a palavra do Senhor: e tendo eles orado, moveu-se o lugar aonde estavam reunidos, e ficaram todos cheios do Espírito Santo, e falavam da palavra de Deus com ousadia. Amém? Pode ocupar o assento, glorificando ao Senhor. O evangelista Lucas, ele escreveu o evangelho que leva o seu nome e o livro de Atos dos Apóstolos. E ele endereçou um homem chamado Teófilo. E nós sabemos que Lucas, ele escreveu de uma maneira ordenada a respeito da vida e ministério de Jesus. E no caso, no evangelho, Lucas escreve sobre a vida e obra, né, ministério de Jesus. E o livro de Atos, a proposta é dar sequência nessa vida e obra. E é por isso que ele diz: fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus não só começou a fazer, mas a ensinar. Porque Jesus ensinava fazendo. Então, antes de ele pedir qualquer coisa para mim, primeiro ele já tenha feito. Então, nunca Jesus vai pedir de nós aquilo que ele mesmo não tenha feito. E ele então ensinava fazendo, por isso que ele disse: eu dei o exemplo, agora vocês sigam.
E nós podemos ver que Atos agora é o relato da igreja habitada e capacitada pelo Espírito Santo para reproduzir a vida e o ministério do Senhor Jesus. E você veja que, por exemplo, Estevão, ele reproduziu a vida do Senhor de uma maneira tão tremenda, que em Atos capítulo 6, versículo 8, vai dizer que Estevão, um homem cheio de graça, poder, fazia prodígios e sinais entre o povo. E aí no capítulo de número 7, a Bíblia vai dizer também que ele reproduzia o viver de Cristo, de tal maneira que ele morreu semelhantemente ao Senhor, porque Cristo, no momento em que estava sendo ali crucificado, Jesus intercede pelos pecadores, Jesus intercede pelo povo. E Estevão, consequentemente, também, da mesma forma que Cristo, no momento de sua morte, ele intercedeu. Então veja que Estevão reproduzia a vida do Senhor como toda a igreja. E perceba que Estevão, ele intercede ao Senhor, falando: Senhor, não lhes imputes este pecado. E nós podemos ver que através dessa oração, dessa intercessão do diácono, servo do Senhor Estevão, na verdade foi esta intercessão, acredito eu, que Deus usou para alcançar o Saulo, porque você pode ver, passa o capítulo 7, e é logo em seguida, logo depois no capítulo 9, nós temos a conversão de Saulo, e o próprio Saulo ficou impactado com o testemunho de Estevão, porque ele mesmo em Atos capítulo 22, versículo 20, ele vai falar que ele consentiu na morte de Estevão, ele contemplou tudo. Então veja que logo na intercessão de Estevão, logo adiante nós vamos ver que Saulo foi alcançado. Então, em vez de Estevão falar: Senhor, fere esses homens, mata esses homens, destrói esses homens, Estevão falou: não, Senhor, perdoa esses homens. Então essa foi a causa porque Cristo se manifestou também para o seu servo, na verdade, posteriormente seu servo Saulo. E eu aprendo uma lição muito importante com Estevão, que quando você lê em Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8, Paulo vai dizer assim: se ninguém vive para si e ninguém morre para si, porque se eu vivo, para o Senhor eu vivo, e se eu morro, para o Senhor morro. Então, quer seja vivendo, quer seja morrendo, tudo é para a glória de Deus. Então, Estevão vivo era o semeador, Estevão morto foi a semente. Então na vida cristã também hoje é assim, nós estamos vivos, nós somos os semeadores da palavra, morrendo nós se tornamos sementes em o nosso testemunho de vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a igreja de Jesus, ela segue o padrão de vida de oração do Senhor, conforme disse que o livro de Atos tem essa intenção de falar do ministério de Cristo, mas só que através da igreja habitada e capacitada pelo Espírito Santo. E nós sabemos que Jesus é o nosso paradigma, ele é o grande paradigma, o modelo a ser seguido, o modelo perfeito. E Cristo, ele teve uma vida completamente envolvida em oração, em dependência do Pai, até porque aqui na terra ele estava em condição humana. E nós podemos perceber que a igreja do Senhor, que é o seu corpo, que testemunha dele aqui na terra, também segue esse mesmo caminho de uma vida de oração. E você pode ver em Atos capítulo 1, que a igreja perseverava unânime em oração. E aí nós vemos em Atos 3, a igreja seguindo diariamente, Pedro e João subiam ao templo à hora da oração. E até então que nós vemos que a igreja desenvolve essa vida de oração, de dependência na presença do Senhor, reproduzindo a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos Atos capítulo 4, versículo 31, que nós acabamos de ler, que o contexto dele fala do momento, justamente quando Pedro e João vai orar ao templo, e aquele coxo que acaba sendo curado, Pedro diz: levanta em nome de Jesus Cristo e anda, e aquele milagre tomou proporções tremendas ali em Jerusalém, de tal maneira que os religiosos, o sinédrio, acaba chamando eles, interrogando com que autoridade, em nome de quem que eles conseguiram fazer aquele coxo andar, e ali Pedro dá o testemunho a respeito do nome do Senhor Jesus Cristo, e eles ameaçam os servos de Deus, dizendo: olha,
que vocês não venham mais pregar nesse nome. E é onde os irmãos, a igreja do Senhor, entra em oração, e uma parte da oração é que nós vamos trabalhar aqui nessa noite. Dito essa introdução, agora nós vamos abordar o texto. Perceba que o texto começa dizendo assim: e tendo eles orado. A palavra orado aqui significa rogar, implorar, é pedir com senso de urgência, com a implicação de que há uma necessidade. Então, logo, ora quem tem necessidade. A oração, geralmente, alguém que ora, é destituído de arrogância do seu coração, porque aquele que ora é porque depende de alguém e tem necessidade de algo. Então, você perceba que necessidade fala das nossas faltas e que nós temos dependência. Tiago, quando escreve a sua epístola universal, ele vai dizer no capítulo de número 1, no versículo de número 5, ele vai dizer: se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor e Ele dará gratuitamente. E esse pedir sabedoria ao Senhor é o pedir da vida prática, porque o contexto ali é que os irmãos estavam em grandes dificuldades e não estavam sabendo administrar a situação divergente ao qual eles viviam. Então essa sabedoria é a sabedoria da vida prática, para que nós venhamos a transpor as barreiras na dependência do Deus Todo-Poderoso. Agora, observe por que nós temos que ter a nossa dependência em Deus, porque Deus, Ele tem todos os recursos. Deus, Ele tem todos os recursos. Em Filipenses capítulo 4, versículo de número 19, vai dizer: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, Ele há de suprir todas as vossas necessidades. A palavra ali, suprir, que pode ser colocado como ter tudo de que se precisa. Então veja, em Deus eu tenho tudo o que eu preciso. Vou repetir: em Deus eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Logo, Deus é suficiente, Cristo é suficiente em nossa vida. Agora perceba, por isso Jesus advertiu a Pedro que orasse em um momento de decisão na vida dele. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, o próprio Jesus falou para Pedro: você deve orar, porque eles estavam tomados de uma sonolência em um momento também de batalha espiritual. Era um momento decisivo na história, e ali eles foram tomados de um peso espiritual muito grande, que eles não conseguiam orar. E perceba, Pedro disse assim: Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu não me escandalizarei, eu vou contigo até o fim e não te negarei. E Jesus pegou e disse para ele: claro, você vai me negar. Então veja que agora Jesus chama eles para a oração. E por que Jesus chamou eles para a oração? Porque Jesus vivia na dependência do Pai, e quem está na dependência de Deus vai orar. E agora Jesus chama os discípulos para orar, porque o momento é difícil, e agora eles estão em oração. E é interessante que ali no Getsêmani, o Judas já não estava mais no meio deles, né? Porque o traidor nunca aparece para a oração mesmo. E aí tem os 11, aí ele separa 8, deixa uma parte aqui, ele pega Pedro, Tiago e João, vai para um pouco mais adiante, e ele sozinho vai adiante. Ele já fez ali o tabernáculo, né? Ele foi num lugar mais íntimo. E aí você percebe ali que naquele momento, Jesus fala para Pedro, em uma das vezes que ele ora 3 vezes, ele fala assim, ó: você deve orar, porque a carne é o quê? Fraca. Então ele estava falando da fragilidade da vida humana, e Jesus estava mostrando para ele por que ele iria cair, por que ele não iria resistir àquela tentação, por que ele não estava resistindo àquela provação, porque a carne é fraca, e se você não estiver na dependência de Deus, que é forte, você não resistirá. Então Jesus está falando que o problema da queda dele era a falta de dependência de Deus, porque quando ele fala, eu não negarei, ele está falando por ele próprio, e ele não ficou na dependência de Deus, porque a carne, o homem, ele pensa que pode agir sem Deus, que ele pode viver sem Deus. Então, e agora Jesus está mostrando para ele que ninguém que não dependa de Deus conseguirá vencer na vida. Ninguém que não dependa do Senhor em oração conseguirá ir avante. E agora você perceba aqui que agora no relato de Lucas, você perceba que
Pedro dormia, mas Jesus orava. E aí no capítulo 22 de Lucas, e no versículo de número 42, o texto vai dizer que quando Jesus estava orando, um anjo vindo do céu, um anjo de Deus, que Deus enviou, o texto diz assim, e aquele anjo no momento da oração, confortava a Jesus. E a palavra ali, confortar, significa, olha que coisa tremenda, a palavra de confortar significa receber força, aumentar a força, fazer com que a pessoa fique forte outra vez. Então perceba, no momento da oração, Jesus está ensinando para Pedro, se você tivesse orado, você tinha sido suprido de força. Se você tivesse buscado ao Pai, você teria sido revestido de força. É por isso que Jesus falou, sem mim, nada podereis fazer, mas comigo, todas as coisas você pode. Por quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso é ser forte. Naquele que me fortalece é colocar força em. Então Deus coloca força em mim e me torna forte diante da sua presença. Então eu quero entender que nesta noite, aleluia, o Senhor, através da oração, vai ministrar força sobre a sua igreja. Então aqui eu aprendo, quem não ora vai viver uma vida anêmica. Quem não ora vai viver uma vida espiritual raquítica, medíocre. Mas quem ora vai receber força do alto. Quem ora vai ficar forte na presença do Senhor. E a Bíblia Sagrada ainda vai dizer que Jesus ali no Getsemane, no capítulo 22, versículo 43, vai dizer que posto em agonia, então ele recebe força, mas ainda ele está em agonia, e a palavra ali, agonia, significa luta pela vitória. Essa palavra era usada dentro do contexto romano, de luta, onde a pessoa fazia um esforço físico muito grande na batalha. Então ali o texto diz, posto em agonia, orava mais intensamente. Veja, no momento da agonia, ele não parou a força da oração. No momento da agonia, ele não diminuiu a força da oração. Posto em agonia, orava mais. Posto em dificuldade, orava mais. Passando problemas, orava mais. Então, a oração não tem que diminuir, a oração tem que aumentar. A intensidade da vida da oração, ela tem que ser aumentada na presença do Senhor. E por que que ali luta pela vitória? Sabe por quê? Enquanto Jesus estava ali em oração, ele estava lutando pela grande vitória. E a luta ali, todos nós sabemos qual que é. A luta, no caso, em relação a nós, pela salvação do perdido. E agora perceba que Jesus, por que luta pela vitória? Porque é na oração que você sai vitorioso. Eu vou repetir porque alguém não entendeu. É na oração que você sai vitorioso. Existem pessoas que ainda não conseguiu entender isso. Às vezes, coisas que ele alcança de Deus, ele chega na vida dele, mas é fruto da sua dependência em Deus, que você clamou ao Senhor, e você está vivendo aquilo que Deus está te respondendo. Porque, presta atenção, a vitória não estava na cruz, a cruz foi a consumação. Ele disse, está consumado na cruz, e a vitória está no Getsemane. Eu vou dizer isso aqui de novo. A vitória não foi na cruz, a cruz foi a consumação. A vitória estava ali no Getsemane. Por que que a vitória estava no Getsemane? Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Porque não adianta eu sacrificar na cruz se eu não obedecer no Getsemane. Porque se eu não obedecer no Getsemane, o meu sacrifício será invalidado. Mas quando eu obedeço no Getsemane da oração, o meu sacrifício em Deus vai ser validado na sua presença. Então, aleluia, aqui pegou aqui o negócio. Então pega isso aqui, eu quero que você entenda. Jacó, ele não teve vitória quando chegou perto do sermão. Você sabe que ele ficou arredondando aqui 20 anos longe da sua casa, fugido porque o sermão tinha ajudado ele de morte, e ele estava receoso em voltar, e Deus falou para ele, volta que eu tenho uma obra com você lá. E ele estava receoso, com medo de Saul matar, e o que ele fez? Lá no Val de Jaboque, 32, 24, o que a Bíblia diz? Que ele lutou com o anjo. Que luta que foi essa? Essa luta foi em oração. Essa luta, segundo Oséias 12, 4, foi em lágrimas, foi o choro. Ele falou, me abençoa. Então, quando ele chegou ali para ter com o irmão dele, a Bíblia diz que eles se abraçaram, choraram junto. A vitória não foi decretada ali, a vitória foi decretada numa noite de oração.
Quando ele passou uma noite em oração, Deus ali determinou vitória sobre a vida dele e a reconciliação foi feita na presença do Senhor. Então a vitória, ela é determinada, ou no caso, Deus é que determina no lugar da oração, no momento da oração. Agora o texto diz que a igreja vivia então na dependência do Senhor. E o texto diz, tendo eles orado. Aí o texto vai dizer, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Vamos trabalhar aqui essa palavra moveu. A palavra mover significa mover o que não pode ser mexido. Logo, a oração trabalha no sobrenatural. Vou repetir isso aqui porque alguém não entendeu. Tendo eles orado, moveu. Aqui mover é mover o que não pode ser movido, é mexer onde não pode ser mexido. Então, a oração trabalha no campo do impossível na presença de Deus. Observe que Josué estava, isso é um texto muito conhecido, e Josué estava numa batalha contra os inimigos lá em Gibeão, e de repente a Bíblia Sagrada vai dizer que o dia vai declinando, vai chegando a noite, e o problema é o quê? Se chega a noite, os inimigos iam conseguir fugir e se esconder, e aí Josué faz o quê? Ele tem uma ousadia tremenda, e ele ora, não quero entrar em termos teológicos aqui, mas ele pede, Senhor, detém-se o sol e a lua, e Deus ali deteve, Deus ali parou. Então veja só que coisa tremenda, através da oração do servo de Deus, Deus esticou aquele dia, que a Bíblia diz que não houve um dia como aquele, quase não teve noite dentro daquele dia de 24 horas, então, ou seja, Deus alongou o dia. O que é isso? Deus deu prazo, olha só, Deus deu um prazo para ele vencer o inimigo. Então quem ora recebe prazo, olha só que coisa tremenda, quem ora trabalha no prazo. Alguém não pegou esse mistério aqui? Deixa eu te falar, porque Deus ele trabalha com prazo. Você sabia que Deus trabalha com prazo? É só você olhar a história de Neemias. Neemias ele orou e falou para o rei, eu preciso ir lá edificar a minha cidade, edificar os muros. O rei falou, me dá o prazo. Você vai, você faz sinal para Deus. Ele fala assim, não é hoje, vocês dizem, a cega dos trigos. Ele fala, eu vou clamar ao Senhor. Irmão, naquele tempo, a cega dos trigos, esse tempo aqui, era impossível chover, era impossível ter tempo fechado, mas a Bíblia diz, se tu não deres glória com essa, hein? E ele começa a orar, e quando ele ora, a Bíblia diz que fechou o tempo. Chegou umas nuvens carregadas, fechou o tempo e começou a chover. Por quê? Uma oração tem o poder de mudar o tempo. Aleluia. Dá um pouquinho mais de som para mim aqui, filho, por favor. Então uma oração, ela pode mudar o tempo. Quem sabe você tem vivido um tempo seco na vida, Deus pode mudar através da oração. Ou quem sabe, calabe de rébia. Alguém pode estar vivendo, aleluia, um tempo sombrio. Deus pode mudar esse tempo da sua vida através da oração. Perceba que coisa tremenda, como que a oração trabalha no campo do sobrenatural. Olha, se tu não falar nada nessa também, que é interessante. Olha só, o rei Ezequias foi sentenciado à morte, e Deus pegou e usou o profeta Isaías e falou, arruma a tua casa, porque dessa você não passa. Ele virou para a parede, começou a chorar, se quebrantou diante de Deus e orou. O profeta voltou, ou seja, então através da mensagem, através da oração, Deus muda a mensagem, Deus muda sentenças. Estava vindo algo que era contra, mas na oração Deus falou, agora vai ser ao favor. Era para maldição, agora é para bênção. Era para derrota, mas agora é para vitória. Aí, escute isso. Ele ora e Deus chega e fala, o profeta fala, olha isso aí, veja como vai reagir, hein? O texto vai dizer, o Senhor fala para ele, então tá certo, estou te acrescentando 15 anos de vida. Isso aí ele foi privilegiado. Por que ele foi privilegiado? Sabe por que ele foi privilegiado? Eu não estou falando pelos 15 anos. Ele foi privilegiado de saber o tempo da vida dele. Por quê? Porque se você sabe o tempo, você se prepara melhor. Presta atenção. Se o tempo está frio, você não vai se preparar para o frio, vai pegar uma blusa, se preparou para o frio.
Se está calor, você vai colocar uma roupa. Isso é se preparar para o tempo. Então, quem ora, se prepara melhor para a vida. Olha só que coisa tremenda. Então, na oração, Deus está te preparando para você viver melhor diante da presença dEle. E uma outra obra sobrenatural aqui que Deus faz, que eu considero essa principal, daquele que ora ao Senhor, irmão, quem ora, escute isso, quem ora vive um processo de transformação. Para mim esse é o principal. Porque você perceba em Gênesis 32, 28, que quando Jacó orava ao Senhor, foi justamente no momento da oração, que o anjo perguntou para ele, qual que é o teu nome? Por quê? Porque ele tinha costume de mentir quem ele era. Lembra quando Isaac perguntou, qual que é o teu nome? Ele era Jacó e falou, eu sou Esaú. Ó, está se passando por outro. Agora, quando ele estava orando, Deus transformou ele. Aí o anjo perguntou, qual que é o teu nome? Ele falou, é Jacó. Já que você está sendo sincero, então você vai ser transformado. Recebe um novo nome. Tu és Israel agora a partir de... Então nós não oramos para mudar Deus. Nós oramos para Deus nos mudar. Ninguém consegue mudar Deus. Então quem ora não muda Deus. Quem ora, ele é transformado. Ele é mudado. Aleluia. Eu vou pedir só mais uma vez, se der um pouquinho de retorno. Me ajuda aí, Romildo. Te amo, viu, Romildo? Depois te dou um beijo na saída aí, Vasco. Ah, não pode. Agora não. Vamos lá. O texto, irmão, olha que coisa tremenda. Eu quero falar aqui, qual é a oração que move? Qual é a oração que move? A oração que move, você perceba em Lucas 3, 21 e 22, que Jesus, ele foi para ser batizado. E João Batista achou estranho aquilo. E João Batista falou, mas o Senhor vem ser batizado por mim? Eu quero ser batizado por ti? E Jesus falou, por ora vamos deixar assim, para que se cumpra, olha lá, toda a justiça. Quero que você guarde isso. Para que se cumpra toda a justiça. Porque João Batista, ele sabia que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus não tem pecado. E logo, se ele não tem pecado, não tem necessidade de se batizar. E por que que ele se batizou? Para se identificar conosco, pecadores. E quando ele está fazendo isso, é para cumprir toda a justiça de Deus. Agora, olha que coisa tremenda. Quando ele é batizado e cumpre a justiça, a Bíblia diz que ele sai das águas. E a primeira coisa que ele faz é orar. E quando ele ora, gente, os céus se abrem. O Espírito Santo em forma corpórea. Ó, o céu moveu, ó, o céu moveu. E o Espírito veio. E o Pai bradou, esse aí é meu filho. Porque Deus só reconhece por filho quem cumpre a justiça. Agora escute, você não vai ver, não que o seu Jesus não era ouvido, estou dizendo, mas você não vai ver registro na Bíblia, em algum momento, que o céu se abriu antes do batismo. Por quê? Porque ali está falando do quê? Da justiça. Então, qual é a oração que move? Qual é a oração que move? É a oração, Tiago disse isso, capítulo 5, versículo 16, a parte B. Muito pode, tradução livre essa, muito pode a oração do justo tornada eficaz. Então, muito pode a oração do justo tornada eficaz. Então, preste atenção, no momento da oração de Cristo, você vê a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você perceba isso. Então, o poder, preste atenção, aonde está o poder da oração? Qual é a oração que move? Presta atenção. O poder da oração está na bondade do Pai, na justiça do Filho e na intercessão do Espírito Santo. Então, o Pai responde, o Filho é que manifestou a sua justiça, ele nos declarou justo nele. Então, todo aquele que crê em Jesus é declarado justo na presença do Senhor. E agora o Espírito Santo, ele ajuda nas minhas fraquezas. Olha o que a Bíblia diz, eu não sei orar como convém, mas me convém orar. Vou falar essa de novo. Eu não sei orar como convém, mas me convém orar, porque eu creio na bondade do Pai, a justiça de Cristo foi imputada a mim, e o Espírito Santo energiza a minha oração, e ele eleva até o Pai. Então, que coisa tremenda é essa? Então, observe isso, o poder da oração, não, é por isso que Tiago, ele vai dizer,
ele vai falar, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. O que é paixões ali? É fraqueza, sofrimentos. Então ele está querendo dizer para o povo, não era Elias que tinha poder. Ali Tiago está dizendo, o poder da oração não estava em Elias, mas estava no Deus que respondia a Elias. E Tiago está querendo dizer o quê? Olha isso aí como tu vai reagir agora, hein? Então preste atenção, a oração, eu vou mais além, o tema é a oração que move o céu, mas eu descobri que a oração não só move o céu, a oração move céu e move terra. Eu vou repetir isso aqui de novo. A oração que move o céu é a oração do justo. A oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Já falei que o poder da oração está no próprio Deus, no Pai, no Filho e do Espírito Santo. E agora observe isso aqui comigo, pelo amor de Jesus. Olha que coisa tremenda. A oração move os céus e a terra. Por quê? Elias orou a primeira vez e não houve chuva sobre a terra. A Bíblia diz 3 anos e 6 meses sem chuva. E depois ele tornou a orar. 5,18. Tornou ele a orar. O céu deu chuva e a terra produziu o fruto. Então veja, o céu deu chuva e a terra deu fruto. Céu, ou seja, céu, terra deu fruto. Então Deus na oração de Elias moveu o céu e moveu a terra. Vamos ver mais um exemplo aqui. Quando Cornélio orava, Atos capítulo 10, Deus enviou primeiro um anjo para Cornélio. Escute isso aqui, gente. Deus mandou um anjo para Cornélio e falou, a tua oração está em memória. Então veja, às vezes você está se queixando de coisas que você orou e você não teve resposta, mas não se perdeu, está na memória, viu, filho? E ele falou, a tua oração está em memória. E por que está na memória? Porque Deus guarda para o momento oportuno. Esse culto aqui vai ficar na memória, em alguma memória vai ficar, entendeu? Aí quando você quiser saber desse culto, você puxa na memória. Então Deus vai armazenando a tua oração, no momento certo, Ele vai trazer resposta. Mas escute, aí o anjo chegou e falou, a tua oração está na memória. Vai lá procurar Pedro e mandou ali, enfim, resumo da história. Pedro foi orar e Deus falou com ele, o Espírito Santo falou, esses homens que estão aí podem ser que eu estou com eles, eu que estou te chamando. Então veja, quando Cornélio orou, Deus moveu o céu, o anjo. Mas quando Cornélio orou, Deus moveu Pedro, o homem, terra. Então Deus moveu o céu e Deus moveu terra. E por que Deus move céu e terra? Porque tem coisa que o céu não faz. Não, mas por que o céu não faz? Porque anjo não assina documento, mas homem assina. Meu Deus, ali no fundo pegou a revelação. Então o que o céu não pode fazer, a terra vai fazer. O que a terra... Então, meu Deus, olha. Aleluia. Então quando você ora, Deus salva, isso é o céu. Mas quando você ora, Deus abre a porta de emprego para quem está precisando, a terra. Então Deus vai mover o céu, Deus vai movendo terra. A oração move os dois âmbitos. Ederavassia, kel e derefai. Aleluia, é a primeira vez que eu vou pedir isso, então tenha dó, levante uma das mãos para o céu, só quem crê que Deus move céus e terra através da oração ainda, porque eu creio, Deus está movendo, a igreja orou, Deus mandou um anjo para libertar Pedro, alguém da tua família vai ser liberto. Derá baixara mandecova sai, derá cachanda aracacere manahaya. O Espírito Santo vai energizar esta oração. Agora, escute, presta atenção. A Bíblia diz que tendo eles orado, moveu o lugar. O que é lugar, pastor? Oh meu Deus, lugar é espaço. Então, ou seja, a oração é o espaço que Deus trabalha. Vou falar de novo, alguém não pegou. A oração é o espaço que Deus trabalha. Se tiver espaço, se tiver lugar, o trabalhar de Deus não para. Escute isso aqui. Sabe quando Deus para de trabalhar? Porque Deus está em movimento. Jesus falou, o Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Então o Pai está trabalhando, o Filho está trabalhando, o Espírito Santo, ele sempre foi de movimento. Anai, que aner, que a face. Então, téria, saio. Então, enquanto tem espaço, Deus está trabalhando. Quando é que Deus para de trabalhar? Se não tiver mais espaço.
Pastor, me mostra a Bíblia agora, meu filho, eu não vim brincar. Ei, 2 Reis, capítulo 4, versículo 6. Me traz mais um vaso. Acabou o vaso, então parou o azeite. O que é vaso? Não tinha mais espaço. Se não tem mais espaço, Deus não trabalha. Então, enquanto a igreja está orando, a igreja está falando: aqui tem espaço, aqui tem espaço, trabalha, porque aqui tem espaço, aqui tem lugar para o Senhor trabalhar. Meu Deus. Ora, deixa eu ver quem vai dar espaço para Deus trabalhar aqui. Eu vou lhe dar 30 segundos, eu estou olhando lá, esse aqui, relógio até ajuda que tem cronômetro. Então, abre a tua boca para adorar, dá espaço para Deus agir aí. Quem dá espaço já vai dando glória a Deus aí para adiantar o processo, meu filho. Dá espaço, dá lugar. Deus trabalha onde tem lugar, filho. Deus trabalha enquanto... Minacho, era baixando a candere camaia, ebito rebidere faço, aí que é fora que é mente. Olha aí, já tem lugar aqui, ó. Aonde tiver lugar, a gente não para. Não para. Meu Deus do céu. O azeite não para, filho, não para. Vamos lá, eu tenho um conteúdo ainda para entregar. Então, o texto vai dizer: moveu o lugar onde estavam reunidos. Essa palavra é lindo. Esse reunir aqui é reunir, ajuntar, convocar. Esta palavra tem o sentido de quando Paulo ajuntou os gravetos. Lembra em Atos 28, que ele pegou os gravetos e ajuntou? Irmão, isso aqui, se tu não reagir... Olha, tá ruim, hein? Porque se você pegar um graveto, o graveto é um galinho, tá? Se você pega um graveto, quebra fácil. E agora quando você junta muitos? Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Ainda não entenderam. A igreja se reuniu para orar. Então a igreja forte é a igreja que se reúne para orar. Você entende por que o inimigo não quer que as pessoas voltem a cultuar? Tem muita gente que não quer voltar a cultuar não, irmão. Quer ficar com um gravetinho só. Aí é fogo de palha. Pega, rapidinho apaga. Porque o que mantém um fogo aceso é quando todos os gravetos estão juntos. Aleluia. Aleluia. Oh, meu Deus amado. Meu Deus. E olha, isso aqui, está descendo aqui uma graça. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Irmão, por que a igreja é forte quando se reúne para orar? Olha lá, escuta isso aqui. Por que a igreja é forte quando se reúne para orar, para cultuar? Por quê? Porque Jesus garantiu a presença dele. Mateus 28, 20, vou estar todos os dias. E ainda Mateus, escute, mas o mistério é aqui, ó. Mateus 18, 20, olha o que ele falou. Aonde estiverem dois... Ninguém é igreja sozinho. Igreja só é igreja quando está reunida. Conversinha fiada. Eu sou igreja de Jesus. Não precisa ir para o templo, não. Para de conversa furada, rapaz. Igreja é igreja quando se reúne no mesmo lugar. Escute, e por que essa igreja é forte quando se reúne? Porque veja só o contexto de Mateus 18, sabe qual que é? Jesus garantiu a presença na igreja, sabe para quê? Para resolver conflito. Ele falou, e o que vocês ligar na terra vai ser ligado no céu. Então, quando a igreja se reúne para cultuar, quando a igreja se reúne para adorar, tem conflito sendo resolvido.
não pegaram a revelação, eu vou falar de novo. Enquanto nós estamos aqui reunidos para adorar, para cultuar, para orar, a igreja é forte, porque o Cristo dessa igreja se manifesta. Aleluia. E aí, o conflito na família vai sendo desfeito lá. Aquele problema no casamento, problema com o filho, qualquer que seja, aí vai aqui sendo resolvido, é aqui que se resolve o conflito. Eu lembro, aqui vai um testemunho, já faz muitos anos, a primeira obra missionária que nós fomos enviados, meu Deus, que coisa tremenda. Eu me lembro, nós fomos enviados aqui, desse altar aqui, foi numa terça-feira, não posso esquecer disso jamais. E a igreja orou por nós, fomos enviados conforme Atos 13, conforme a Bíblia nos ensina, fomos enviados. Quando nós chegamos, em algum aspecto, havia um abandono, devido à circunstância e tal. E aí, o que aconteceu? Lá do lado da igreja, lá, havia um ponto de droga, e ali era uma bagunça, e o pessoal, detalhe, lá na igreja, tinha na época, né? Tinha uma parte que dava para ficar debaixo, e aí eles ajuntavam à noite e iam usar droga debaixo do negócio da igreja. E eu ia orar de madrugada lá, eu ficava orando e eles usando droga lá. Eu falei, meu Deus, o meu filho na época só tinha o João, irmão, que tormento que era na noite, porque ficava perto da casa pastoral, e eles ficavam usando droga a madrugada inteira lá, o meu filho tinha pesadelo, uma seta, eu falava, sem isso aqui, eu não vou aceitar. E teve um dia que eu estava, irmão, eu entrava ali, era meia-noite, eu varava a madrugada, eles usando droga e eu orando, e eu ali clamando. Aí teve um dia que eu não aguentei, eles começaram a zombar de mim lá dentro orando, irmão, eu saí numa fúria santa lá, que eu me levantei da oração, eles saíram correndo, irmãos. Tinha um monte, saíram correndo, e fomos guerreando, sabe o que aconteceu? Jesus resolveu aquele conflito, acabou o ponto de droga, fechou, faliu aquele negócio. Porque enquanto a igreja se reúne para orar, para cultuar ao Senhor, conflitos estão sendo resolvidos. Então eu digo para você, quem ora não só fica orando, eu vou falar de novo, quem ora não só fica orando, vai orando e Deus vai abençoando muitíssimo, vai orando e Deus vai ampliando os termos, vai orando e a mão de Deus vai sendo com ele, vai orando e Deus vai concedendo o que ele tem pedido. Eu vou falar tudo de novo, quem ora não só fica orando, ele vai orando e Deus vai abençoando muitíssimo, ele vai orando e Deus vai ampliando os termos, ele vai orando e Deus vai guardando. A oração te leva a um mover extraordinário. Agora veja que coisa linda, o texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Oh meu Deus, a palavra ser cheio ali significa ser completado, suprir. Então a igreja ora e em resposta são cheios do Espírito. Presta atenção, eles estão orando. Qual que é a resposta de Deus? A resposta de Deus vem através da manifestação do Espírito no meio deles. Então entenda isso aqui, isto é, a maior necessidade da igreja é ser cheia do Espírito. Eu vou repetir isso aqui de novo, porque alguém não entendeu o que eu falei. A maior necessidade da igreja é ser cheia do Espírito Santo de Deus. Essa é a maior necessidade que nós temos. Por que é a maior necessidade que nós temos? Olha lá o que você vai ouvir agora, hein? Olha só, pois a obra da salvação foi ordenada pelo Pai, intermediada e conquistada pelo Filho, mas esta obra é aplicada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que aplica essa obra em nós. Toda obra divina é aplicada pelo Espírito Santo. É Ele que aplica essa obra em nós. Então ser cheio do Espírito é ser suprido pelo Espírito, é ser suprido pelo próprio Deus. Agora escute isso aqui, que coisa tremenda. Os discípulos, eles ficaram impressionados com a vida de oração do Senhor Jesus. Lucas capítulo 11, é isso aqui que eu quero falar. Olha só, eles estavam impressionados com a vida de oração do Senhor. Ele falou, Senhor, nos ensina a orar. Olha que coisa tremenda, poderia pedir tantas outras coisas, mas olha o que eles pedem, nos ensina a orar. Porque eles entenderam o mistério da oração.
E aí Jesus, Lucas registra o Pai Nosso resumido, Pai Nosso que estás no céu, tal. Aí ele conta a parábola do amigo importuno, e agora, olha que mistério isso aqui, irmão. Ele pega, agora Jesus fala assim: pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrarei, bater, abrir-se-vos-á, porque o que pede, recebe, que busca, encontra, que bate, se abre. Ele fala, qual é o filho que pediram para o pai? Pão, e o pai vai dar pedra. Pedindo peixe, vai dar escorpião. Serpente, ou melhor dizendo, e pedindo ovo, vai dar escorpião. Olha o que ele diz: vocês sendo maus, sabei dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo, quando lhe pedirem. Dá glória adiantado, mesmo que você não entendeu, porque eu sei que não entendeu, mas vai entender agora. Escute isso aqui, olha só. Pedra e pão, serpente e peixe, escorpião e ovo. Isso aqui é a obra do Espírito. Presta atenção nisso aqui. É o Espírito, eu estou dizendo que é o Espírito que aplica a obra divina em nós. A obra da divindade é aplicada hoje pelo Espírito Santo, através da sua palavra. Por isso que a maior necessidade da igreja é ser cheia do Espírito Santo. Agora escute, ele fala pedra, olha lá, ele fala pão em vez de pedra. Ele fala peixe em vez de serpente, e ovo em vez de escorpião. Então vamos lá, por que pedra, olha só, por que pedra e pão? Vamos lá, pedra e pão, sabe por quê? Porque pedra fala de morte. Com o que Jesus foi selado lá na tumba? Pedra, e pedra fala de morte, e a preocupação das mulheres é essa: quem vai retirar a pedra? Porque ninguém poderia resolver o problema da morte. Então, o Espírito Santo aplica essa obra na nossa vida. Não é mais pedra. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Agora é vida. Ele é o pão da vida. O Espírito testifica. Então, não é mais pedra, porque o Espírito testifica que Cristo... Como é que você sabe que Cristo está vivo? Você viu Jesus ressuscitar? Você viu? Eu não vi. Só que eu tenho certeza, eu tenho mais certeza que Jesus está aqui do que eu estou vendo essa caixa de som. E por que eu tenho essa certeza? O Espírito Santo está falando, ele está aqui. O Espírito testifica. Agora vamos lá. Em vez de serpente, ele dá peixe. Por quê? Porque serpente fala de ser raça de víbora. Lembra João Batista? Raça de víbora, o que é? Contaminado pelo pecado, porque o problema da raça de víbora é que só produz folha, mas não dá fruto. Ele falou, produz fruto de arrependimento, mas não dá para produzir fruto, só dá para produzir folha. Lembra da figueira? Só que agora, em vez de ser serpente, raça de víbora, agora é peixe. O que é isso? Ele me salvou e me faz pescador de homens. É o Espírito Santo que aplica essa obra em mim. E qual que é a última obra que Jesus está falando aqui? Ô irmão, agora ele fala do escorpião e ovo. Por que escorpião fala do tormento da grande tribulação que os demônios vão manifestar na terra. Apocalipse 9:3. E o ovo? O que tem dentro do ovo? Dentro do ovo é vida, fala do novo nascimento. Então, em vez de eu passar pela grande tribulação, eu vou entrar no reino eterno do meu Pai. Ah, meu Deus. Então é o Espírito Santo que aplica essa obra em nós. Agora veja só que coisa maravilhosa. Oh, meu Deus. Paulo disse aos filipenses: pela vossa súplica e pela provisão do Espírito. Eu vou falar isso aqui de novo, ó. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Pela vossa súplica e pela provisão do Espírito, eu creio que me ocasionará de ser em libertação. Sabe por quê? A oração e a provisão do Espírito estão interligadas, porque à medida que a oração sobe, a provisão desce. Vou falar isso aqui de novo. A súplica, a oração e a provisão do Espírito na nossa vida estão interligados, porque à medida que a tua oração sobe, a provisão do Espírito desce sobre a nossa vida. A prova disso é que, meu Deus, Juízes capítulo de número 15, versículo de número 18 e 19, o texto vai dizer que Sansão venceu 1000 homens com a queixada de jumento, e depois ele está muito cansado, exausto, cada batalha, e ele está cansado, e ele pega e ora ao Senhor: Senhor, vai me deixar morrer
nessa secura, ele teve muita sede. E o texto diz que ele está orando. E quando ele ora, o texto vai dizer, Deus feriu a caverna em Ramat Leí. Sabe o que significa Leí? Significa maxilar. Então Deus feriu Leí e a água, presta atenção, ele ora e a água desceu. Quando a água desceu e ele bebeu da água, sabe o que aconteceu? Ele reviveu, diz o texto. Por quê? Presta atenção, ele reviveu. Eu estou dizendo que a provisão e a oração estão interligadas. Nós oramos, Deus manda a provisão do Espírito sobre nós. Então veja só, somente a igreja receberá a provisão do Espírito, o avivamento do Espírito, quando Deus tocar no nosso maxilar. A partir do momento que Deus tocar no nosso maxilar, o nosso maxilar, filho, boca aberta para orar, é uma fonte da presença de Deus. E aí a igreja começa a orar, Deus fala, vou mandar água, vou mandar água, vou mandar água, vou mandar água. A igreja começa a orar, Deus reaviva a sua igreja, Deus levanta a sua igreja. Ei, não aceite ter uma vida seca espiritualmente falando. Não aceite ter uma vida raquítica espiritualmente falando, porque isso é contrário ao cristianismo. Jesus já começou a sua caminhada já na imersão. Batismo é o quê? Imersão. Então não cabe a vida cristã rasa. A vida cristã é uma vida imersa, aprofundada na presença do Senhor. Deseja a presença do Espírito Santo. Busque a presença do Espírito Santo. Busque o relacionamento com Deus através da vida de oração. Uma igreja que ora é uma igreja viva. Uma igreja que ora é uma igreja avivada na presença do Senhor. Ela é avivada na adoração, ela é avivada na pregação, ela é avivada no evangelismo, ela é avivada em todas as suas obras, porque a presença do Espírito aviva a igreja do Senhor. E agora vamos chegando para a conclusão. Agora veja só, eles oram. E o texto diz que o Espírito Santo se manifesta. E quando o Espírito Santo se manifesta, enchendo a igreja, sabe o que diz? E anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque uma igreja suprida pelo Espírito Santo, ela vai ter ousadia para pregar a palavra. A igreja suprida pelo Espírito Santo. Porque você acha que nós vamos viver mais quanto tempo aqui na terra? Se a nossa preocupação não fosse encher para pescar almas, nós estamos perdidos, irmão. Deus moveu céus e terra quando Cornélio orou, foi pela salvação. É por isso que Deus move céus e terra, por causa de uma alma. E a igreja tem que estar envolvida nesse movimento, de se revestir do poder do Espírito Santo, buscar a Deus como nunca nós buscamos, aleluia. E sermos tomados pela vida de Deus, a vida de Deus nos inundando. Irmão, eu vejo Deus quebrando uma geleira hoje aqui, viu, irmão? Da nossa vida, em nome de Jesus. Agora veja isso aqui. Agora a igreja está ungida, a igreja está revestida. E agora a igreja cheia do Espírito Santo, ela prega uma mensagem o quê? Uma mensagem ungida. Porque a diferença está na unção de Deus, a diferença está na unção do Espírito Santo. Porque quando, irmão, a unção de Deus é que toma conta de todo o ambiente, é a presença do Espírito Santo. É isso que faz a diferença. Se não for a presença do Espírito Santo, é lata vazia. Se não for a presença do Espírito Santo, não adianta. A unção não está no timbre da voz, a unção não está na técnica, a unção está na presença do Espírito Santo. E isso é relacionamento. Agora escute, uma igreja que agora está tomada pelo Espírito Santo vai pregar o quê? Uma mensagem ungida. Sabe por que eu entendo isso? A mensagem ungida pelo Espírito Santo renova todos que estão na arca. Vou falar de novo, alguém não entendeu. A mensagem ungida pelo Espírito Santo renova todos que estão dentro da arca. Vou falar pela terceira vez, quem lê a Bíblia vai entender agora. A mensagem ungida pelo Espírito Santo renova todos que estão dentro da arca. A terra passou por uma tribulação terrível. Noé
estava lá dentro da arca, a tribulação tremenda, até ele passou por um vale, Deus ficou em silêncio, não falava com ele, até o texto diz, e Deus se lembrou. Então até ele estava passando, diferente do que o mundo passava. O mundo, presta atenção, essa é a diferença. O mundo passa pela tribulação e é esmagado, o crente passa pela tribulação e sai melhorado. Vou repetir isso aqui de novo, alguém não pegou aí, eu vou falar de novo. O mundo passa pela tribulação e é esmagado por ela, mas o crente, quando passa pela tribulação, ele sai melhor do que ele entrou. Agora Noé soltou a pomba. E agora imagina, irmão, depois de tantos dias, mais de meses, silêncio total, ele ficou meses e meses ali dentro daquela arca, e de repente ele solta a pomba vem com um raminho de oliveira na boca. Imagina aquela pomba chegando dentro daquela arca. O que aconteceu dentro daquela arca, hein, irmão? Se tu não falar nada com essa, tá ruim mesmo, viu, filho? Olha isso aqui. A arca tinha quantos compartimentos? 3. E ela entrou por onde? Pela janela, pelo departamento de cima, porque o Espírito Santo ele se comunica com o meu espírito. Aquela arca tinha 3 compartimentos, porque fala do corpo, da alma e do espírito. Então, quando o Espírito Santo traz a mensagem no meu espírito, toma todo o meu ser. Não pegaram, eu vou falar de novo. Ei, vai ter renovação lá na tua arca, na tua casa, viu? A mensagem de Deus vai renovar tudo lá dentro, na presença do Senhor. Então, a mensagem do Espírito, meu Deus, derá, zevar, que afai. Terá cachara, calaçara, bacaio, sequemante, conflaçaia, derebachere, micandaraia. A presença do Espírito Santo renova todos os compartimentos. A mensagem de Deus nos toca no espírito, nos renovando espiritualmente. Sabe por quê? Porque o nosso homem interior, presta atenção, a igreja não envelhece. Diga isso comigo, a igreja não envelhece. Por isso que a Bíblia diz que Jesus vai buscar uma igreja sem ruga. Por que sem ruga? Ela não envelhece. Meu Deus, aleluia. E por que ela não envelhece? Por que ela não tem marcas, aleluia, de envelhecimento? Sabe por quê? Porque Paulo falou assim, ainda que o nosso homem exterior, corpo, se corrompa, esse corpo vai se deteriorando. Mas ele falou, mas o meu homem interior se renova. Se renova. Em quanto tempo? Dia após dia. Ontem foi um renovo, hoje é outro. E amanhã? Deus já tem preparado mais um renovo. E a igreja vai passando por esse processo de renovação diária. Aí o crente passa uma peleja, uma batalha, e fala, dessa aqui eu não escapo, aí do outro dia está renovado. Aleluia. A igreja vai sendo renovada. O Senhor também, Ele toca no meu corpo, porque a presença do Espírito Santo também manifesta saúde, claro, de acordo com os propósitos divinos, Deus manifesta saúde sobre o meu corpo, e a minha alma, Ele faz transbordar todo o ser. Então eu encerro essa mensagem dizendo, na prática, deixa essa palavra de Gordon Fee, na prática, uma vida sem oração é ateísmo. Vou repetir essa frase. Na prática, uma vida sem oração é ateísmo. Salmo 55, 17. O salmista disse assim, no entardecer, que é o final do dia, e no amanhecer e ao meio-dia, clamarei ao Senhor. Vamos lá? Entardecer, amanhecer e ao meio-dia, clamarei ao Senhor. Entardecer, final do dia, amanhecer, começo do dia. Então eu não posso terminar um dia e começar sem falar com Deus. Quando você acorda, Deus é a primeira pessoa que você fala. Quando você vai dormir, Deus é a última pessoa com quem você fala. Dormindo e acordando, Deus é o principal. Aleluia. E por que meio-dia? Porque, eu estou encerrando agora. Por que meio-dia? Aleluia. Porque meio-dia fala de decisão. Meio, né? Meio, está falando de decisão. Nunca tome uma decisão sem orar. Oh, meu Deus. Toda decisão será tomada debaixo de oração. Então, ore para começar, ore para continuar, ore para concluir, ore do começo ao fim, ore sem cessar. A tua oração
Aleluia.